verso 9, que diz assim: E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho do que tendo os dois seres lançados no fogo do inferno. Aqui é Guiena também, viu, pessoal? Ou seja, entraram na vida. Eles já não estavam vivendo? Que vida que era essa? A vida após morte. Tá? Então, Guiena aqui não é só o lugar físico lá em Jerusalém, tá? Fique bem claro para vocês. Vamos lá, Mateus 23, 34. O que diz aqui? Jesus está falando o quê? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis, e a outros crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. De fato, isso ocorreu no primeiro século, tá, pessoal? Aqui Jesus diz que eles matariam alguns e prenderiam outros. A gente tem um texto aqui de Atos 4, verso 1 ao 3, que diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mãos deles, e os encerraram na prisão, até ao dia seguinte, pois já era tarde. A gente tem também aqui morte, aqui, ó, a morte de Estevão, né, em Atos 7, verso 59, diz assim: E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60, vou esperar aparecer aqui para mim. De fato, isso ocorreu, tá? Verso 60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ou seja, de fato, isso ocorreu. Como Jesus estava falando ali com o povo do primeiro século. Olha o verso 35, pessoal. Isso daqui que eu acho muito estranho. Olha o que ele fala lá para os fariseus. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Vamos ver isso daqui. Aqui temos uma coisa estranha no texto. Ele afirma que eles mataram Zacarias, filho de Baraquias. Ou seja, eles já tinham matado. Algumas pessoas pegam esse Zacarias da Bíblia hebraica no seguinte texto. 2 Crônicas 24, verso 20, diz assim: E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, não é Baraquias, o qual se pôs em pé acima do povo, e lhe disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Por que deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. Verso 21. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Eles dizem que é esse texto, mas a gente já vê um erro. É filho de Joiada esse Zacarias aqui. Mas quem será esse Zacarias, filho de Baraquias? Vamos ver. Temos também o verso 22, né? Que diz assim. Deixa eu só aparecer aqui para mim. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, não é Baraquias, tá? Joiada, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor o verá e o requererá. Bom, vamos lá. Só que esse Zacarias, pessoal, era filho de Joiada. E na narrativa, Jesus diz que eles mataram, né? Que eles mataram. Ao meu ver, ele se refere à morte de Zacarias, filho de Baraquias, que foi morto sim, no meio do templo. Porém, foi na época de Vespasiano, pessoal. Ou seja, Vespasiano ele é bem posterior supostamente ao tempo que Jesus estava lá. A gente tem isso daqui, ó, no livro do Flávio José. Olha só esse finalzinho, vou esperar aparecer aqui para mim. Ó, tem até o título aqui: Continuem as horríveis crueldades em Jerusalém, da parte dos idumeus e dos zelotes. Maravilhosa constância de que eles sofriam. Os zelotes matam Zacarias no templo. Vamos ir mais abaixo. Vamos ver quem é esse Zacarias aqui. Pode ser. Esperar aparecer aqui para mim. Ó, esse 3:21 tá assim, ó. Por fim, aqueles tiranos cansados de derramar tanto sangue
fingiram querer observar alguma forma de justiça, e tendo determinado matar Zacarias, filho de Baruque, ou Baraquias. Porque, além de sua ilustre origem, sua virtude, sua autoridade, seu amor pelos homens de bem, seu ódio pelos maus tornavam-no temível, e etc. Olha só, e tratado a esse respeito com Vespasiano, ou seja, esse Zacarias aqui do texto de Mateus 23 é esse Zacarias aqui, pessoal. E ele é do tempo de Vespasiano. Então tem alguma coisa errada aí no texto já. Pode ir mais abaixo, Yehudá. Aqui a gente está mostrando a morte desse Zacarias. Vê se não bate com a descrição de Mateus. Vai bater. Até risquei de caneta aqui, ó. E atiraram-lhe sobre Zacarias e o mataram no meio do templo, insultando-o ainda depois de morto, dizendo como o mais cruel de todas as zombarias. Ou seja, esse Zacarias aqui da época do Flávio, que o Flávio José escreveu, que era filho de Baruque, ou Baraquias. Mas ele é do tempo de Vespasiano. Aí eu pergunto, será que Jesus realmente falou isso? Porque a única base que a gente tem é essa daí, essa morte aí do primeiro século, só que é da época de Vespasiano. Jesus não é da época de Vespasiano. Mas vamos deixar para lá, né? Mas o padre devia ter um bom conhecimento, né? Jesus, provavelmente ele não falou isso, tá? Algo que me parece muito estranho, mas vamos lá. Olha o verso 36 de Mateus 23, diz assim: Em verdade vos digo que todas essas coisas que hão de vir sobre esta geração. Ou seja, ele está falando ali com a geração deles, né? É bem nítido que essas coisas aconteceram na geração na qual Jesus estava presente. Agora vamos mais abaixo. Nos versículos de Mateus 24, mostraremos que geração é sim a geração de Jesus, tá, meus amigos futuristas? Eu até peço desculpa para vocês. Verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Aqui essa narrativa dá a entender que Jesus já existia, né? Muito antes dele nascer, tá? Verso 38. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Pode ir mais abaixo. Eu risquei alguma coisa de caneta aí? Não estou vendo Pessoal, nenhuma marca, não. não, né? Mas aí está falando um pouquinho Não. do que Jesus falou, né? Que Jerusalém ia ficar deserta. Todo mundo conhece a história lá do primeiro século que ocorreu, né? E de fato ficou deserto, ok? Pode ir mais abaixo. Só tem um problema, né? Os É, pseudos textos foram escritos o quê? 200 anos depois do acontecimento. Aí não, até mas eu vamos posso ser entrar. profeta. Sim, sim. Mas vamos entrar no mundo dos caras. Porque se falar isso, os caras já não vão assistir. Vamos ver como que tá aqui. Porque Beleza. o Olha, próprio aqui tem Jesus, marcação sua. sim. Ó, um outro teria feito aquelas ruínas com seu antigo esplendor e magnificência, não se sentir movido a compaixão, por ver uma tão grande e soberba cidade reduzida a estado tão deplorável. Aqui é Flávio José falando da situação que ocorreu lá na cidade no primeiro século. Ou seja, isso aconteceu lá na geração dele, tá, pessoal? Pode ir mais abaixo.